Boa noite, meus irmãos e irmãs, principalmente irmãs, porque tem bem mais que irmãos hoje, né? Vamos saber, tem poucos. Muito bem, é um prazer cumprimentá-los e mais uma aula juntos, compartilharmos. Vamos ficarmos de pé e eu vou pedir, tá bem? Ficar para a oração, por favor. Marilu, Maria Zé. Boa tarde. Amém, Senhor. Muito bem. Na aula passada, nós finalizamos a última grande crise literária, porque nós vimos que o sermão profético abriu um leque de 3 grandes tribulações. O sermão profético em São Mateus, capítulo 24. A primeira delas envolveu a destruição de Jerusalém. A primeira das 3 tribulações que Jesus, no sermão profético, detalhou. A primeira envolveu a destruição de Jerusalém com um período de livramento especial. Foi 3 anos e meio antes de acontecer a invasão e destruição. E quando aconteceu a destruição, nenhum cristão, ao que se sabe, ao que se consta na história, morreu na destruição de Jerusalém. Só morreu os judeus. Depois, a segunda tribulação, que foi a da supremacia, o período de supremacia papal, que se estenderia de 538 a 1798, também teve um período de abreviamento. E Jesus comentou dentro do sermão profético que se aqueles dias não fosse abreviado, nem uma alma, também de 3 anos e meio. É o que eu achei interessante, que esses 3 anos e meio foi o ministério de Cristo, durou 3 anos e meio, que foi do ano 27 ao batismo dele ao ano 31, 3 anos e meio. Do ano 31 ao ano 34, o período de graça de finalização do tempo judaico também foi 3 anos e meio. E o ano 34 encerrou, que é aqueles 7 anos da profecia que Daniel falou. Depois, 3 anos e meio, aparece agora, relacionado, veja bem, dentro do ministério de Cristo, aparece 2 vezes em 3 anos e meio. Lá nos dias de Elias na antiguidade, aconteceu uma vez 3 anos e meio. Ficou sem chover 3 anos e meio. Lá no Antigo Testamento aconteceu também. E dentro do ministério de Cristo, 2 vezes, no meio da semana. Aquela última semana de Daniel, do Messias, que fala o pacto que ele tomou durante uma semana são 7 dias. Nesse caso, o profeta não estaria vivo, são 7 anos. Então, rachou no meio da semana, já deu 2 períodos de 3 anos e meio. Um do ministério de Cristo e o outro do tempo de graça que ainda restou para os judeus refletir e continuar sendo o povo de Deus e não teve jeito. Eles fizeram foi perseguir a igreja com um decreto legal. E começou por Estevão, o primeiro mártir legal morto por decreto de morte. Aí aparece os 3, aí Jesus cita as 3 tribulações dentro do sermão profético que aconteceria. Na primeira delas, envolvendo cristãos com a destruição de Jerusalém, 3 anos e meio de novo, aparece os 3 anos e meio deles, quando vê o sinal do assolador, vaza. Quem estiver na cidade, não volta, quem estiver no telhado deles, coisa do gênero, vai embora. E eles fizeram seguir as orientações e morreu a mesma questão. Aí a segunda etapa de 3 anos e meio aparece dentro de um período extremamente longo, de 1260 anos de perseguição. E lá no finalzinho, já na altura próxima da Revolução Francesa, quase terminando o período, aparece esses 3 anos e meio de novo, representados em Apocalipse capítulo 11,
que é onde surgiu a besta do abismo, que é a França, que declarou guerra contra Deus e contra a Bíblia. E tem isso relatado, guardado em museu até hoje aqui lá. Deus ter declarado guerra contra Deus e contra a Bíblia. A ignorância, a cegueira, por isso que chamava de idade escura, naquele período. E os 3 anos e meio aparecem, e foi um momento, esses 3 anos e meio, foi um momento que aconteceu uma maior enxurrada de pessoas fugindo para o deserto, cumprindo o Apocalipse 12. Só que também lá no deserto, lá durante a perseguição para trás, então já teve a besta do mar, a besta do abismo, agora, e aí surge no deserto também a besta da terra, do deserto, que é os Estados Unidos, o governo americano. Saiu apanhado, 2 chifres semelhantes do cordeiro, né? Apanhadinho da perseguição, mas se tornaria, falaria como dragão. E faria porque a terra que ele era habita, adora a primeira vez cuja chaga mortal foi curada. Então mostrando que de lá ela seria uma nação dominante no mundo até a volta de Cristo. De lá desencadearia a última grande crise que nós também estudamos na aula passada, que é o decreto dominical, e vimos em detalhes. Tanto que são evidências colecionadas dentro da Bíblia, através das suas linhas e das suas entrelinhas. Esses assuntos, especialmente, não poderiam estar abertamente declarados em linhas, que se tivesse, não existiria nenhuma Bíblia para nós hoje. Já pensou se o governo americano abrisse a Bíblia e tivesse escrito que os Estados Unidos é a terceira besta do Apocalipse? A França, o governo francês, é a segunda. O papado é a primeira, a besta do mar. Você já pensou assim, isso? Tanto que é chocante. Esses 3 governos fazem parte da base principal da ONU, que tem o atual Tribunal de Inquisição atualizado. Eles julgam as causas internacionais, absolvem e condenam a nível mundial. Fala para ela, não, você para de briga, você para, aí eles julgam. Quem tiver certo, eles juntam todo mundo lá e vai lá e detona o outro. É paz à custa de bala. E esse detalhe da paz à custa de bala foi o que Paulo falou na Tessalonicenses, quando disserem a paz, virá o quê? Repentina destruição. Jesus foi bem claro que eu não vim trazer o quê? Não vim trazer paz, vim trazer o quê? Espada. E a partir de onde eu entro, numa casa, vai ter pai contra filho contra pai, virar aquela confusão. É a coisa mais natural que está acontecendo. Natural. Vocês imaginam se fizer esforço. Agora, seria muito interessante a gente prestar atenção, isso não é uma praga generalizada. Não pode ter um lar saudável. Pais e filhos respirar a paz. Porque quando o que Cristo quis dizer com essa paz, através de Paulo, quando disser a paz, é essa paz à custa de bala. Porque eles dominaram a força do mundo, vamos dizer assim. É paz à custa de bala. Essa paz não é bíblica, é antibíblica, é do anticristo. A paz de Cristo é diferente. É aquela paz que o cara está apodrecendo de câncer, está morrendo, mas no olho dele ele tem a certeza da salvação, que ele vai ressuscitar um dia. Que ele pagou a conta que ele devia. Jesus pagou por ele. Então ele está saudável. Ele aceitou a graça de Cristo. Ele aceitou o sangue de Cristo. A conta dele está quitada. Porque ele arrependeu dos seus pecados e buscou a salvação. E é só isso que Cristo quer. E se isso acontecer na nossa vida, não precisa dos nossos lares viver debaixo de turbulência. Isso é um fato. Aí nós vimos que dos Estados Unidos, então, na aula passada, vai partir o decreto dominical a nível mundial. A hora de partir de lá é a última grande crise. Aí está acontecendo Apocalipse 12, 17. O dragão irou-se contra a mulher, o que sobrou dela, os remanescentes, e foi fazer guerra ao restante deles. Virou, saiu de vez, tem vestido. Aí a última grande crise, nós estudamos na aula passada, e mostrando que essa última grande crise, quando estourar, o decreto dominical a nível mundial, é a hora de sair das grandes cidades e vai para as pequenas. Sim. E é interessante que a questão do decreto dominical
ele deu exemplo, a denominação, e quem não concordar, para a guarda do domingo, que é para derrubar a violência no mundo, aquele ciclo de 24 horas, de sábado, meia-noite a domingo, meia-noite, todo mundo guardar, a violência vai lá embaixo. Quem que vai bater palma? Nos Estados Unidos ou para qualquer país que entrar nessa onda? Em contrapartida, para diminuir a inflação, a carestia, não tem coisa melhor que aumentar a produção. Aí vai obrigar a trabalhar um dia que hoje é facultativo, que é o sábado. Obriga a trabalhar um dia a mais todo mundo e não aumenta o salário. Porque nós já ganhamos 30 dias, só trabalhando 21, em média. Aumenta mais 4 dias de trabalho, sem aumentar o salário, ó, vai lá embaixo o custo. Coisa muito simples e muito prática. E quem não concordar, por isso que ninguém vai concordar no ninguém desse, que se não tiver o sinal, sabe o que é ter o sinal da besta? Ser adorador, aceitador da guarda no domingo e, obviamente, trabalhar no sábado. Então, essas duas fases eu chamei de fase passiva e fase ativa. Só a guarda do domingo, a princípio, né, instrutivo e tal, é passivo. Mas a hora que eu obrigado a trabalhar no sábado já é ativo. E mostrei também, dentro da Bíblia Sagrada, que vai ter morte, decreto de morte. E na hora do decreto de morte, o bicho pega. Aí eu voltei e dei uma ideia, não estou afirmando nada, não estou marcando data de nada, só uma ideia para guardar na manga da camisa, que pode precisar uma hora, pode fazer bem. Os 3 anos e meio que aconteceu, tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ficou bem marcado, vinculado às tribulações que já aconteceram. Por que as outras não já aconteceu? No ministério de Cristo aconteceu. Por que na última não vai acontecer? Só guarda na manga da camisa, porque essa perseguição, provavelmente, entre o início do decreto dominical e a volta de Cristo, 3 anos e meio. O único fim do mundo que teve durou 7 meses e 14 dias, que foi o dilúvio. Foi o período que eles passaram dentro da arca, envolvendo os 40 dias de chuva, e até a água baixar, encalhar no Ararat, poder descer da arca, de 17 de maio de 2350 a.C. até janeiro, dia 1º de janeiro do ano 2349 a.C. 7 meses e 14 dias. Então, 7 meses e 14 dias, provavelmente seja o decreto de morte, período que nós vamos. É apenas uma ilustração. Não estou dando nada de nada, só para guardar, não é questão de salvação, não é nada, só para prestar atenção, porque são coincidências, são charadas, são metáforas que já estiveram embutidas na prática, dentro da história do povo de Deus. E não é na última que não vai aparecer. Mas independente de uma coisa ou de outra, o importante é hoje ter certeza da salvação, ter aceitado a Cristo. Não deixar para amanhã que nós podemos fazer hoje. Isso é o mais importante de tudo. Sim. Pois não? Então vai haver oportunidade para ver morte, vai ter Vai, com certeza. O decreto dominical vai ser uma tribulação que está na profecia bíblica. Houve um parágrafo de uma vez que quem tivesse lá no Cristo vai ser tocado só na cabeça. Não é assim não. Tanto que se você vê lá em Apocalipse, quando você viu sobre os 7 selos, na abertura do 5º selo, vi as almas debaixo do altar clamando, lá na Inquisição: até quando, ó santo, e não julgas e vingas o nosso santo dos que habitam sobre a face da terra? Mas foi-lhe dado as compridas vestes brancas, e foi-lhes dito assim: aguarde um tempo, acalma, porque haverão de ser até que complete o número de conservos e irmãos teus que haverão de ser mortos como vocês foram. Ou seja, por tribulação, por perseguição. Aí quando der esse número, completar, aí Deus fala: basta, chega. Aí ele vem e acabou de ser. É o dia da ira de Deus. Então, o próprio Apocalipse afirma isso com clareza. Nós vimos isso aqui dentro da aula, nós já assistimos. Vamos ver que é muito sério. Vai ter um número. Agora, é óbvio que não vai acontecer no dia da ira de Deus, vamos entrar agora mesmo, esse assunto. No dia da ira de Deus, as 7 pragas não atingem ninguém. E está com Deus. Os ímpios não escapam um. No planeta Terra, as 7 pragas dividem jogo de trigo. Automático. Uns vai provar o cálice da ira de Deus derramado sem mistura. Os outros vai provar a proteção e misericórdia plena. Nada atinge. Nós vamos ver isso agora.
Tá, guarda na manga da camisa. Se você perguntar agora mesmo, não tem isso aí. Tá? Se você esquecer, você pergunta de novo. Vai lembrar, tem isso aí agora mesmo. Muito bem. Deixa eu lembrar de outra coisa aqui. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, para facilitar, porque estourou o decreto dominical, então, agora vem um outro processo. Vem um acontecimento de Apocalipse 18, que fala do alto clamor. As 3 mensagens do Evangelho vocês já viram, que ela é clara, e é o Evangelho eterno na mão de representantes humanos aqui na terra. Evangelho eterno é o nome, Jesus falou de boa nova, e esse Evangelho também será pregado em testemunho todas as vezes, são palavras do sermão profético. Aí então virá o fim. O Apocalipse 14, de 6 a 12, mostra 3 mensagens angélicas. E de um modo geral, esses anjos representam pregadores humanos aqui na terra. Então eles estão pregando a todo o povo, tribo e língua. Mas tanto São Mateus 24, 14, como Apocalipse, capítulo 6, capítulo 14, verso 6 ao 8, falando do Evangelho eterno, que prega todo o povo, tribo e língua. Só Apocalipse 18, verso 4, de 1 a 4, é que mata e que enche a terra. Vi outro anjo voando pelo meio do céu e encheu toda a terra com sua glória. Esse anjo que enche, que representa os pregadores humanos aqui na terra, também, é a fase da chuva serôdia. É a chuva para a colheita. A grande colheita que começou lá no Pentecostes, o plantio da semente, dessa roça da pregação do Evangelho, começou lá no Pentecostes, com a chuva chamada temporã, que é a chuva para o plantio da semente, preparo do solo. O Espírito Santo desceu em profusão e milagres foi feito na igreja. Agora, o alto clamor apresenta de maneira autêntica a plenitude da chuva serôdia. E o Evangelho completa a todo o povo, tribo e língua. E é nesse inteirinho de tempo, dentro da perseguição, provavelmente dentro, inclusive, do decreto de morte, entre o passivo e o ativo, a fase passiva e ativa do decreto dominical, desperta essa chuva serôdia e vai acontecer essa crise final. Provavelmente dentro dessa última, essa fase mais crítica, porque está completando o número de pessoas. A hora que der o número de pessoas que morreu, Jesus vai falar basta, aí a chuva serôdia acaba de fechar o planeta com a pregação. Aí não vai ter um membro do planeta Terra que não ouviu a última mensagem de advertência ao mundo. E só resta uma coisa, a escolha final. Você vai ficar do lado da luz ou do lado das trevas. E Jesus falou uma coisa muito séria, que hoje em dia a pessoa brinca muito de ser cristão. Jesus falou, quem pega no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Como eu estava dizendo, quem pega no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Hoje não é digno de mim. Hoje, isso já está valendo. Você imagina amanhã em plena crise, na hora que completou a pregação do Evangelho, se uma pessoa fica pensando, deixa eu pensar, se eu vou realmente ficar nessa igreja, deixa eu pensar, se realmente eu vou ter que ficar estudando lição todo dia, se eu vou ter que estudar Bíblia todo dia, eu vou pensar, vou ficar pensando, já era. Porque a hora que Jesus levantar e dizer está feito, terminou o juízo investigativo, a primeira fase do juízo. E a hora que ele falar está feito, tudo que milagre tinha que fazer já foi feito, o que tinha que morrer já morreu, e agora ele falou está feito, começa Apocalipse capítulo 16, as 7 últimas frases. E Apocalipse 18, por coincidência,
Olha o vínculo que tem esse assunto. Apocalipse 18, verso 8, diz que essas pragas, que está falando no Apocalipse 16, vai cair em um só dia. E a Bíblia, todinha, quase toda, fala do grande dia da ira de Deus. E nós sabemos que esse dia que está aí não é dia simbólico, porque é o primeiro dia do milênio. O milênio não é simbólico. O milênio são 1000 anos literais, porque inclusive o profeta João vai ressuscitar nesse primeiro dia, no final desse primeiro dia. E literaliza a profecia dele, igual Jesus literalizou a dele, ressuscitando no terceiro dia. Jesus não falou que ia ficar igual o profeta João no meio da terra? E ele não levantou no terceiro dia e literalizou os 3 dias da profecia dele? Profeta vivo, profeta morto. Vocês estudaram aqui uma regra vinculada à hermenêutica que eu apresentei como tese. Está inclusive na obra Seminário de Escatologia Bíblica, que vocês têm lido. E outros detalhes desse livro também, Seminário de Escatologia Bíblica, quem tem, lá no final tem um gráfico escatológico que consta muitos detalhes interessantes, dados e ocorrências, que talvez nós não ventilamos aqui dentro desse curso, que são muitos detalhes. Mas de um modo sucinto, nós trabalhamos a linha principal de raciocínio escatológica da história da humanidade conforme a Bíblia Sagrada. Mas então preste bem atenção que as 7 últimas pragas, existe um vínculo bíblico de Apocalipse 16, 18 e 20. 20 é o milênio, 18 o alto clamor e 16 as pragas em si. É muito sério esse assunto, muito sério mesmo. Inclusive, antes de estourar, entre o alto clamor, entre a conclusão do alto clamor, a conclusão da pregação do Evangelho, e a primeira praga, a hora que cair a primeira praga, vai estourar um processo também profético, conhecido como angústia de Jacó. A angústia de Jacó, lembrando o que Jacó passou lá no passado, aquela angústia que ele teve para ter a bênção daquele anjo que ele lutou com ele, e ele acabou sendo ferido na perna. Muitos vão lutar pedindo pelos filhos que ficou perdido para trás, ou os cônjuges, ou os pais, que não vacilaram na fé. E a gente não sabe se está salvo, está perdido, se tomou a decisão certa, se tomou a decisão errada, vai ficar naquela agonia, aquele momento de agonia. E é um outro projeto dessa agonia, quando estourar a primeira praga, é ver a situação que o mundo vai ficar. E o ser humano vai ficar, porque no meio do povo de Deus, segundo a irmã White, vai sair dentre aqueles que dizem servir a Deus, alguns que estavam na primeira praga. E vai se tornar seus piores inimigos. Porque a primeira praga é ferida dos pés à cabeça. Úlcera, chaga, doída, dos pés à cabeça. É muito triste isso vai dar uma angústia inicial, e todos vão sentir de alguma forma isso. Mas muito rápido, porque é um dia só que vai cair essas pragas, e por sua vez, a certeza da salvação daqueles que não pintou a praga, que tem convicção desde hoje, por isso que é interessante ter certeza da salvação é agora, não é deixar para amanhã. Não é deixar para amanhã. Porque a praga estourou, você viu que você está livre. O rio, nós vamos saber que os rios vão virar água doce, vai virar sangue. O mar vai virar sangue. E vai morrer tudo que tem dentro dele. Mas aonde tiver um servo de Deus, nem o cachorrinho nosso não vai virar a nossa língua. E nem não vai virar a sua própria língua. Igualzinho foi lá no Egito. Foi dito isso no Egito. Aos meus filhos, nem o cachorro vai virar a sua língua. Da mesma forma, onde nós estivermos, os servos do Altíssimo. Todos nós somos servos de Deus. Nós vamos estar plenamente protegidos. Mas essa angústia de Jacó é um momento de alguns minutos, todos, de alguma maneira, vai passar por ela, envolvendo tanto a sensação com relação aos familiares e amigos, irmãos, como com relação à situação
que o planeta vai se desencadear, porque nós vamos estar sabendo exatamente como é que vai virar o planeta nesses 24 horas, a partir desse surgimento dessa primeira praga. A gente tem consciência. Pode estar onde que for, a gente vai estar sabendo o jeito que vai ficar. Isso não é bonito. Porque você sentir cheiro de morto à distância, imagina, se o planeta todo, 70% é água, só imagina. 30% só é terra. Imagina a carniça que vai ver nesse planeta durante 24 horas. Se o que tem de água no planeta vira sangue, seja salgado, seja doce. É isso o negócio desse. É angustiante. Mas aonde tiver o muito certo de Deus, mesmo mediante essa situação toda, assistindo essa tristeza toda, nós não seremos atingidos. Aonde você levar a mão, a água acabou. A água no reduto não tem, só serve de Deus ali, acabou, nós estamos protegidos e tranquilos. Muito sério esse assunto. Fechou. Não tem mais volta. A primeira praga caiu, separa o joio do trigo. Acabou, não tem mais volta. No final desse dia, no final de 24 horas, completa as 7 pragas, as 7 últimas pragas, e fim de papo, Zé fim. Acabou a conversa. Aí Jesus está voltando para nos buscar. Esse dia é o dia do milênio. E dentro desse dia ainda tem Apocalipse 18, verso 10, que em uma só hora vai ser destruído esse planeta. Aquela visão de Pedro 3, segunda Pedro 3, de 8 a 12, que os elementos ardientes se fundirão e a terra e as selvas queimarão, se queimarão, havendo pois de perecer todas essas coisas, mas pessoas nos convém serem santo trato e piedade, preparando-nos e aguardando para o dia da vinda de Deus. E nós aguardamos novos céus e nova terra onde a vida verdadeira, isso vai acontecer em uma só hora. Para Cristo manifestar com toda a hóstia angélica esparramando no céu. Aí vamos abrir a Bíblia nossa lá em Joel, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Aliás, antes de abrir Joel, deixa eu fazer um comentário sucinto sobre as pragas, antes de entrar nesse contexto. As 7 pragas, a primeira delas, nós já sabemos, é ferida dos pés à cabeça. A segunda, o mar, sangue, morre tudo que neles há. A terceira, rios de água doce, ou vice-versa. O quarto, o sol. Imagina que o sol é muitas e muitas vezes maior do que a terra. A terra seria uma jabuticaba, o sol seria uma melancia, em comparação com uma ótica distante. A proporção, a melancia seria o sol, a terra, o planeta Terra, uma jabuticaba. A lua seria uma ervilha. Imagine o sol aproximar dos ímpios a tal ponto de abrasar, e aí inclusive fala que eles vão sentir, vai morder a língua, vai sentir pela dor das feridas e vão blasfemar do Deus. É muito sério esse assunto. E o mais sério ainda, não dá tempo a gente entrar em tantos detalhes dentro dessa aula de hoje, é o fato de João. Se você ler o capítulo 15, a finalização do capítulo 15 de Apocalipse, entrando no capítulo 16, na realidade a Bíblia foi escrita em capítulo e versículo. O João viu lá que tinha alguém sentado em frente ao altar, tinha Deus, tinha o Cordeiro, e tinha um anjo conversando com ele. E ele, através do altar, desse altar de incenso, que estava no lugar santíssimo, que aqui na terra dele era no lugar santíssimo, ele estava assistindo e interagindo com os anjos lá no futuro, que estavam derramando as pragas. Fala com o anjo das águas, o anjo da terra, e eles comentam, é justo e verdadeiro são seus caminhos, e há uma interação entre esses anjos, João e o anjo que estava do lado dele, o cordeiro de frente. Dê com calma depois para vocês verem, tanto que é interessante essa atividade. Aquele altar ali seguramente é um portal
da eternidade para todos os reinos do universo. E quando Jesus falou, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta do caminho que conduz à perdição, ele está tratando, olha, são metáforas, Jesus falou em metáforas, e essa metáfora você pode imaginar um monte de coisa. O que eu estou falando, eu não estou inventando nada, porque está escrito e não foi eu que escrevi a Bíblia. João, lá no Apocalipse, capítulo 16, está falando desses caras, está interagindo com eles. E eles interagindo com o céu através desse altar. Então, através desse altar que representava a intercessão, a fumaça que queimava aqui no santuário terrestre, ele prefigurava a intercessão de Cristo. E aí no Apocalipse trabalha com a ideia que nesse altar ele recebe as orações. Então ali é como se tivesse um monitor igual o alarme. O camarada do alarme, na hora que abriu, não tinha a senha do alarme, ele não veio bater aqui. Então lá no céu a mesma coisa, nossa oração lá, Deus está vendo através do altar, ele está tendo um contato visual pleno com o universo inteiro. E trabalha a onipresença dele de forma fantástica, em caminhos. Lembra de Daniel orando? Daniel orou, aí o que o Gabriel falou melhor que chegou? No começo da tua oração já saiu a ordem, e eu já estou aqui para te declarar, que você é muito amado. Então, quando eu falo, imagine que essa porta estreita, realmente é difícil o caminho que leva à salvação, mas porque ela leva ao portal que leva lá para o céu. Enoque foi levado, Elias foi levado, e eles entraram nesse portal e foram embora. Porta estreita. Jacó subiu uma escada. Imagina que um querubim muito grande estacionado aqui na terra, tem que ter uma escadinha para subir, não. E não tem também? Jacó subiu na escadinha dessa. E ali camuflado em tudo. Ele conversou muito mais que ele não tinha como conversar. E como é que ele entendeu o meio daquele? E a outra dimensão, que é a dimensão das trevas, a dimensão das trevas João, deixa o João pegar. Então, como eu estava dizendo, o portal das trevas já tem um povo que vive lá debaixo da terra, debaixo do mar, em cima da terra. Então existem outras duas dimensões. Uma de seres mais evoluídos, que pegou primeiro que os do planeta Terra, que não tem um contato direto conosco. E nós vimos alguns exemplos, como João, por exemplo, que só de forma permitida houve o contato dessa dimensão dos que vivem ali com os que vivem aqui em cima, normalmente. E a Bíblia diz que tem seres presos nas cadeias da escuridão, em situações piores ainda, seres condenados à perdição eterna, como Lúcifer e outros, que já são daquela época ainda e estão ali. Mas sem muita delonga e aprofundar em muito mais coisas, que não é o foco disso aqui, mas fiquem atentos que João estava interagindo aí no Apocalipse durante as pragas, num futuro muito distante aos nossos dias. João que viveu há 2000 anos antes da gente. E escreveu coisa que ele estava assistindo. Ele foi projetado ao futuro. Porque ele não estava só tendo uma visão escrevendo, porque ele estava comunicando com essas pessoas que estavam lá. Lembra do Apocalipse 17, onde ele fala: veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo. Gente, ele está falando de um futuro que os caras estavam derramando as pragas, e naquele mesmo momento um daqueles anjos deixa de seguir o roteiro das pragas, dá uma desviadinha para vir conversar com ele e explicar esse outro cenário aqui, que em forma de cadeia, de efeito dominó estava acontecendo. Ele foi projetado ao futuro, onde estava acontecendo. E isso não foi eu que escrevi, está aí. É uma forma simples de entender o Apocalipse. E João não entendeu. E isso só a onisciência divina
dentro da dimensão, na ótica divina, é capaz de fazer um negócio dele. E há uma promessa de um mundo perfeito, mas isso só vai acontecer se eu e você aceitarmos. E se nós não aceitarmos, nós não vamos fazer parte disso. Enoque, o sétimo depois de Adão, aceitou nos dias dele e viveu de maneira tão íntima com Deus que Deus abriu a porta para ele. Ele entrou e foi parar lá. E esses seres, quando desce correndo desse portal e atravessa dentro sai da dimensão eterna e entra na nossa, eles viajam na velocidade da luz. Jesus não falou que vai ser visto como um relâmpago? Não adianta dizer, ele está no interior da casa, ele está no deserto, mas ele vai ser visto igual velocidade da luz, estão chegando, e do Japão ao Brasil, imediatamente todo olho o verá. Velocidade. Então, eles estão saindo de dentro do portal deles, de dentro da dimensão deles, entrando na nossa, e pela velocidade, bater na órbita terrestre, sem circular, é automático, vai ter terremoto, como teve essa ressurreição de Cristo, para vir recolher ele, e outras situações mais, que causou medo e pânico daqueles personagens bíblicos, como Daniel, como Ezequiel, o próprio João, que caíram como mortos no chão, que às vezes até ressuscitado. De tanto susto que eles ficaram com a barulheira e tudo mais. E isso acontece por causa que eles chegam numa velocidade tremenda. Por isso que o Leviatã lá de Jó 41 também gera tremor e tudo mais. E bate na água, ele andando alto, de baixo ele vê o alto, e do alto ele vê lá embaixo. E ela que bate na água está igual panela fervendo, a velocidade que anda. E bate na água, vai ferver automático. Então são assuntos muito, não é ponto de salvação, mas é muito cômodo preparar o coração para ver esse tipo de cenário enchendo o céu, do que preparar o coração para ficar vendo um monte de garcinha ou de pomba do banco voando, de pombinho branquinho, que não vai existir. Porque anjo não tem asa. Entendeu? É evitar bater queixo. Porque se você fica agora travado, esperando uma coisa e está vendo outra, você vai ficar com muito medo. Vai te dar uma indecisão muito grande. E não precisa desse desconforto. Porque é através da palavra de Deus que nós estamos sendo preparados para ver o que nós vamos realmente ver. Para aceitar o que nós vamos realmente aceitar. Porque se nós nos prepararmos o que é real, o que a Bíblia está mostrando, a Bíblia, nós estamos vendo essa semana, estudamos aí a lição dessa semana, ela está cheia de metáforas, né, para a sobrevivência dela e sobrevivência da nossa salvação. Porque se tivesse com a palavra aberta, não fosse mensagens entre linhas, se fosse só em linha aberta, não tinha mais Bíblia. Aí tinha que estar tendo mais pessoas levantando hoje escrevendo Bíblia viva. E é o que vai acontecer no desfecho final. E vem aí, então, dentro da chuva serôdia, o cumprimento de Joel no capítulo 2, versículo 23 até o 28, verso 30. Exatamente, o Joel capítulo 2, verso 23 e verso 28 ao 30, mostrando a chuva serôdia, com moços e moças tendo visões, velhos tendo visões, sonhos, e Deus usando assim, de maneira esplêndida, para justamente fechar o alto clamor, que o ápice da mensagem do alto clamor, que é o verso 4 de Apocalipse 18, caiu grande Babilônia, e se tornou morada de corpo de todo espírito imundo. E isso provavelmente está relacionado com a segunda mensagem angélica, que estará em plena evidência de cumprimento, antes de estourar, inclusive, quem sabe até o decreto dominical. Porque a terceira mensagem angélica é o sinal da bênção. Cuidado com o sinal da bênção. Presta bem atenção, que agora já vai fechar a porta da graça. Se vai fechar a porta da graça, vai abrir a porta é automático, vai abrir a porta da desgraça. E aí não adianta o guarda-chuva, não adianta nada não. O caso aí de Deus vai derramar sem mistura na ideia. Não tem conversa. Não adianta chamar a mamãe, nem papai. Aí você decidiu, você tomou sua escolha,
De acordo com a sua escolha, você vai ter o seu fim agora. Ou vida eterna, volta a fazer parte do reino que você um dia saiu, que nossos ancestrais saíram, ou vai juntar com o diabo e seus anjos para receber fogo de uma vez, todo mundo de uma vez só. E para sempre essa dimensão de pecado em todo o universo onde houve estrago vai ser restaurado e nunca mais vai ter nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Muito bem, vamos entrar. Vamos dar uma Joel capítulo 2, verso 1 ao 11. Eu queria que alguém lesse em voz alta. Capítulo 2, verso 1 ao 11. Toquem as cornetas no monte, Sião deu grito de alarme, no monte de Deus. Treme-te mesmo, povo de Judá, pois está chegando o dia do Senhor. Será um dia de escuridão, trevas e um dia de movimento. Os gafanhotos avançam com um exército enorme e poderoso, como uma nuvem escura, que cobre as montanhas. Nunca houve uma coisa assim no passado, e no futuro nunca mais haverá. Eles devoram o convite, como se fosse fogo, como um fogo que queima e destrói. Antes de chegarem à terra, a terra é como um paraíso, mas depois de passarem, ela parece um deserto, e os gafanhotos acabam com tudo. Eles parecem cavalos, e formam como cavalos grandes. Vêm saltando no alto das montanhas, fazem barulho como carros de guerra, com galhos secos e falando de fogo. São como um enorme exército, tosco em ordem de combate. Eles vão avançando, e todo mundo treina, todos ficam pálidos de medo. Eles atacam como soldados valentes, correm e sobem pelos muros, continuam sempre avançando, marcham em direção, e não empurram uns aos outros, pois cada um segue o caminho marchando sempre em frente, e não há armas que possam fazê-los parar. Eles atacam a cidade, sobem pelas paredes lançadas e tragam e entram pelas janelas com ladrões. Avançam sem parar, e a terra treme, e o céu treme. O sol e a lua se silenciam, e as estrelas deixam de brilhar. À frente do seu exército, o Senhor dá a ordem e uma alta voz. O exército é enorme, e os soldados são valentes. Como é terrível o dia do Senhor! Quem poderá suportá-lo? Vocês viram só que coisa mais séria? Vocês já tinham prestado atenção nisso aí? Viu tanto que é sério isso aí? É muito sério. Isso aí é uma mensagem de ufologia bíblica das mais sérias que vocês podem ter imaginado na vida. Não tem como você fugir, não tem como comparar com outra coisa. Eles são comparados com um cavalo de guerra, e tanto por terra como por ar, é um estrondo só, é tremor de terra e tudo, e não tem arma nenhuma, não há arma nenhuma que pode deter eles. É uma destruição. As 7 pragas nós já vimos então, que a primeira praga é ferida, a segunda praga é sangue, a terceira é sangue, mar, água doce, aí a quarta é o sol, a quinta praga, o trono da besta, recebe um frio intenso que esmorde a língua, e aí acontece uma escuridão, o planeta vira trevas, e aí já está desencadeando esse processo aí, da lua e o sol ficar de novo, e estrela cair no céu de novo. Essa cena já aconteceu durante o período da abertura dos selos, vai repetir de novo, de Joel. Sinais do sol, da lua e das estrelas, de novo vai acontecer. E aí, o céu todo negro, aí vem a 6ª praga, o rio Eufrates, o Eufrates vai secar, um rio de 2.300 quilômetros de extensão, vai secar, para preparar o caminho dos reis que vem do Oriente,
em direção ao Armagedon. O Armagedon é lá no vale de Jezreel, no Morro Megido. Ali é o endereço, a localização geográfica no norte de Israel. Eles estão indo em direção, reis que vêm do Oriente, para se reunir ali, para dar um confronto segundo o Espírito de Profecia, a irmã White comenta, que é como se eles quisessem naquele momento culpar agora os ímpios pelas pragas, e os ímpios não culpar os justos, os guardadores do sábado, e eles vão planejar uma forma, quem sabe, de exterminar os guardadores do sábado, para com isso, quem sabe, abrandar a ira de Deus e salvar o planeta. Só que é só um que fala, fogo de palha. É só um fogo de palha, só uma agitação. Porque aí já está em plena sexta praga e a sétima desencadeia junto com o ataque dos caras, e aí vem um tremor de terra que racha Roma em 3 partes, a grande cidade que reina, o Vaticano, racha em 3 partes, grande tremor que nós vimos aí conectado com Joel agora, e aí desce esse exército por terra e por céu. E junto à sétima praga, que vai pedra de quase 30 quilos, o talento é quase 30 quilos. Gente, vocês imaginam, o carro do vaso tomou uma chuva de granizo, da Sevilha, ficou todinho, cheio de ovo em cima, chuva de granizo que ele tomou, capô, teto, traseiro, granizo, nós estamos falando de granizo, mas cheio de amassado, muito, 10 vezes maior do que o impacto do granizo, maior do que o tamanho do granizo, o impacto da carinha. Vocês imaginam uma pedra de 30 quilos caindo do céu? Não vai ficar uma casa e um prédio, nada que o homem fez em pé. E vai pegar fogo, vai sair fogo das entranhas do planeta. Além do fogo de arma deles, que não tem arma nenhuma que detém, que vai derreter tudo. Por isso que Jesus falou, e isso é uma boca dele, sai a palavra dele, não é? Será revelado o inimigo, a quem o Senhor disparar pelo resplendor da sua vida, pelo assopro da sua boca. Será aniquilado todos os ímpios. Só que, preste bem atenção, Daniel, capítulo 12, o verso 2, comentou que naquele dia vai ter ressurreição dos justos e ressurreição parcial de ímpios. Uns para a salvação e outros para a vergonha e desprezo eterno. E Jesus em São Marcos, quando trata do assunto desses espancar ele lá na frente de Caifás, Jesus, de tantas vezes ficar perturbando ele, fala que seu filho, rapaz, vocês verão o Filho do Homem vir com poder e glória. Jesus apontou dentro da cara dele e confirmou a profecia de Daniel. Vocês vão ver ele vir com poder e glória sobre a sua vida do céu. Então esses caras que transpassou Jesus, Daniel falou, profetizou, Jesus confirmou, João capítulo 1, verso 7 de Apocalipse também falou, todo olho verá até que eles que o transpassaram. Todas as tribos da terra serão levadas sobre ele. Esses caras vão ressuscitar. Quem transpassou Jesus, que participou, tipo Pilatos, Caifás, aquela turminha ali, Herodes, e mais uma batatinha daquele tempo, vai ressuscitar só para ver ele, porque o que eles fizeram foi demais. Vai assistir todo esse desfecho, sem morrer. Aí, com a finalização da sétima praga mesmo, já mostra, só que fica igual estrume sobre a face da terra, como diz o profeta Jeremias, durante 1000 anos, sem ser cumprido dos corpos deles, junto com os ímpios que tiverem vivo naquele dia. E os outros ímpios que já morreram continuam mortos, não vai mesmo sair do chão. Mas os justos que já morreram, todos vão sair, a sepultura vai abrir, vão sair. Então ressuscita aqueles que transpassou Jesus, logo em seguida ressuscitam os justos, de todos os tempos, desde Adão até o dia da morte de Cristo, com vestes brancas já, vai eles primeiro de encontro com o Senhor nos ares e logo nós atrás. E o que Joel falou aí, que nós acabamos de ler, é tremendo. Isso é tremendo. Isso é. O dia da ira de Deus, não queira pagar para ver. Não queira. Vai falar comigo. Oi? Tá. Ela
esqueceu de perguntar, ainda bem que você lembrou. Apocalipse capítulo 7 fala 144, o que é os 144 mil? São literais o número de 144 mil pessoas que vai guiar a grande multidão na crise final. Durante essa última perseguição. Só isso. E eles vão cantar um cântico novo. Que cântico novo? Da experiência deles. Eles não, o cântico de Moisés todo mundo vai cantar, a grande multidão vai cantar. O cântico novo é deles só 144 mil vai cantar. O de Moisés, nós tudo vai cantar. Todo mundo vai cantar. Agora, os 144 mil, quem fizer parte deles como líder de criar as multidões no final, que lá no Mar de Vida você vê os 144 mil e vê a grande multidão. Então, Jesus levou a primícia dos mortos, já que aqueles que ressuscitou com ele. E a primícia dos vivos, 144 mil. Aí, então, se tem primícia, então tem colheita, não tem? Tem a searona. Então, dos vivos, a primícia é 144 mil. A searona vai estar aí, quando Jesus chegar, eis que vos digo o mistério, na verdade tem todos. Então, é a grande multidão de vivos, é a grande roça. E os 144 mil é a primícia. São os primeiros frutos, são os que deram. E andou com Jesus para todo lado, nunca apostatou. Fala que ele não se contaminou com mulher, mas não é mulher fisicamente, não. É igreja. Ele não apostatou da fé. Desde o dia que ele aceitou a fé, desse grupo que lidera, está envolvido com o Messias na obra do evangelismo, esse vai fazer parte dos 144 mil, seja homem, seja mulher. Entendeu? E dos que já morreram, as primícias Jesus levou, e a irmã não é que chamou de primícia dos mortos. Aqueles que ele levou, e estava lá na nuvem, em Atos dos Apóstolos, e ela foi embora junto e levou para o céu. Eles ficaram 40 dias com Jesus pregando as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a grande multidão vai ressuscitar, logo em seguida a ressurreição parcial dos que transpassou Jesus. Então é isso, fechou? Não é só 144 mil salvos. Não, todos são salvos. 144 mil é uma elite de capitães, de líderes que vai conduzir a grande multidão. Eles vão cantar um cântico dele, um cântico novo, porque é a experiência deles. Vai lá. Tem esperança de estar em 144 mil? Eu gostaria, se for da vontade de Deus, e gostaria que vocês todos fizessem parte também. Mas isso aqui é coisa nova. Ninguém aqui tem idade para morrer de velho, para Jesus voltar a acontecer isso. Pelas profecias está muito mais perto do que a gente pensa. Eu vi alguém pregando em relação a isso, é que 144 mil as pessoas queriam ver Jesus voltando. Não adianta. Toda doutrina e todo estudo da Bíblia, tem que estar embasado na Bíblia. O que eu estou falando, eu estou citando. Então pronto, não adianta. E a Bíblia não tem duas conversas. A Bíblia é uma conversa só. Então você abre capítulo, versículo e mostra que acabou de ser o assunto. Então não adianta. Então blá blá blá, blá, tem que mais, para não dar nada. Entendeu? E confusão babilônica toda a vida teve, vai continuar tendo, dentro e fora da igreja. Pedro falou, não foi da igreja? Ser de sóbrios e vigilantes. Porque tem gente embriagada com o pecado dentro da igreja. Está embriagado com o pecado, está embriagado com mentira também, com muita coisa. E fazer besteira, falando besteira. Está cheio disso. Independente do cargo, da posição religiosa que ele ocupa, seja pastor, seja membro, já vi muita gente falar besteira. E quando a gente fala as coisas sem estudar devidamente, qualquer um fala besteira. Agora, por isso que, para falar de Bíblia e Palavra de Deus, a gente não deve, não pode estar dando opinião, nunca, jamais. Isso é um erro. E eu estou cansado de ver. Até na televisão, de vez em quando, a gente vê. Grandes pregadores, grandes homens, que a gente até admira pelo cuidado, pela inteligência, devoção, daqui e dali, eu acho que assim, eu vejo assim, isso não pode acontecer. Na Bíblia, diante do povo de Deus, quem é o dono da verdade é Deus, e nós somos só simples e meros instrumentos. E a única maneira de pregar ela ou de contestar qualquer assunto é usando a Bíblia. Eu já vi umas coisas muito sérias, da opinião pessoal, se a Bíblia está repleta de assuntos, e a pessoa ir lá e contestar, mas dar opinião pessoal, isso é desagradável, é lamentável.
Mas acontece. Quantas vezes eu já vi no culto, a pessoa subir e está pregando, eu acho que é assim, eu vejo que é assim. Não. Está dando estudo bíblico, eu acho que é assim. Não. Assim está escrito. Foi assim que todos escreveram a Bíblia, foi assim que todos pregaram a Bíblia, os verdadeiros servos de Deus, e é assim que vai continuar sendo. Não vai mudar nunca isso. Isso é eterno. O dom da verdade é Deus. Então nós temos que abraçar. Muito bem. Nós aí aconteceu o dia da ira de Deus, fechou tudo, agora vai desencadear um processo conhecido como Apocalipse 20, como milênio. Aí eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse detalhe, porque é muito comum. Tem alguma programação agora? Mas é 7h45. Tá. Agora que a gente fecha rapidão. O milênio é muito comum a gente ver por aí os gráficos ensinando o milênio dessa forma. Então, aqui está o milênio. Presta bem atenção nisso aqui. Isso aqui é muito sério. Porque isso aqui não é um assunto bíblico comum, não. Isso aqui nós estamos falando de uma doutrina. E doutrina bíblica é eterna. Não tem sobre dúvida de variação, não. Não tem duas conversas nem três, não. É muito comum a gente ver os acontecimentos do início do milênio aqui, está tudo certinho, beleza? Está tudo certo. Mas agora aqui do lado de cá, tem muito diferente. Eles dizem o seguinte, a maioria das pessoas. Aí eu vou mostrar o que a Bíblia diz. Aqui acontece tudo isso que nós já conversamos. O primeiro dia do milênio é o dia da ira de Deus. Aí nós vamos passar 1000 anos julgando e reinando com Cristo. Tudo certo. Está no céu. Apocalipse 20. Mas nem Apocalipse capítulo 20, abre aí agora. Apocalipse capítulo 20, verso de 1 ao 3. Veio um daqueles anjos e prendeu o grande dragão, de serpente Satanás, lançou o navio, pôs selo sobre ele para que ele não mais enganasse a nação. E ele ficou preso e amarrado durante 1000 anos. Depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Presta atenção nisso aí. É a Bíblia que está falando, não foi eu que estou falando, não foi eu que escrevi a Bíblia. Terminou o milênio, não tem nada daqui, ó. Não tem nada aqui. Só vai acontecer uma coisa: Jesus vem aqui e ressuscita os ímpios. Isso é a soltura do dragão. Porque no verso 7, presta atenção o que está falando no verso 7 e no verso 8. Aí ele, terminando os 1000 anos, ele é solto da sua prisão e volta a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, ou seja, extensão e expansão, cujo número é como a areia do mar, para eles congregarem em batalha. Não foi eu que escrevi isso não, meus irmãos. Está aí na Bíblia. E como que eu vou ensinar aqui no milênio, que hora que termina aqui, Jesus já ressuscita e já desce a cidade santa? Como explicar um trem desse? Está errada essa doutrina ensinada desse jeito. A palavra de Deus está dizendo que os ímpios são estudados, o dragão é solto da prisão dele e volta a enganar as nações. Agora presta atenção, que nações são essas? A Bíblia, quando usa uma palavra, nós temos que prestar atenção na gramática da Bíblia. Nação tem prefeito, tem escola, tem governo, tem polícia militar, polícia federal, FBI, tudo. Então isso deixou nas entrelinhas claro que durante o milênio, aqui no começo do milênio, o diabo estava com câmera de filmar, filmando menino, velho, morrendo queimado. Para depois, quando esses caras ressuscitarem no final, a operação do erro que desencadeou na perdição total dos ímpios e dos perseguidores, o ápice dela vai ser aqui, a operação do erro. Eles acreditaram na mentira deles, na maior mentira. Eles vão ver face a face o diabo, e o diabo pode dizer para eles que foi ele que ressuscitou eles. E o diabo gastou 1000 anos para reconstruir um planeta que somente ele vai contar essa mentira. Que somente enquanto o tempo foi destruído? Não. Em uma só hora. Aí eles vão mostrar que esse Jesus que chegou queimando mulher, papagaio, cachorro, menino, aquele menino cheirador de cola, né, terrível, aqueles velhos margosos, carne de pescoço, que não tem jeito de ser mais ruim.
mostra porque é povinho, coitadinho, né, morrendo. Convence todo mundo aqui no final que ele prova que Deus realmente não era tão bom assim e que o diabo não era tão ruim assim, que quem está salvando eles é o diabo. Então está dando dele. Vai reverenciar ele como nunca antes. E aí, as nações que ele já organizou aqui, preparou a terra toda para aguentar esse povão tudo de areia do mar, ele pega e volta a enganar as nações. Esse povo de tempo, provavelmente é os mesmos 3 anos e meio que aconteceu no tempo atrás. É um povo de tempo, ele falou que tanto. Mas o único povo de tempo relacionado ao tempo profético, nós já vimos atrás, o único que tem pequenininho é 3 anos e meio. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, principalmente as tribulações. Não interessa tanto o custo que vai demorar esse pouco de tempo aqui. O que interessa é que é só depois do pouco de tempo que a cidade santa desce. Não esqueça isso, meu amado irmão, minha amada irmã. E não fui eu que escrevi aqui. O verso 4, do 1 ao 4, acontece até aqui. E na realidade, Até o 5, acontece aqui, até o 7. Apocalipse 20, de 1 a 5, acontece até aqui. Agora aqui, desfechou, Jesus desce, ressuscita os ímpios, aí acontece o verso 3. O pouco de tempo, independente do tempo que vai durar. Terminou o pouco de tempo, a cidade santa desce, e ele, o diabo, já disse para onde vai descer. Ele vai provar para fora da Bíblia aonde ela vai descer. Nós já sabemos, Zacarias 14 está lá. Monte das Oliveiras, vai rachar no meio, metade vai para o lado da Turquia, metade para o lado da Arábia Saudita, se torna um grande vale, uma cidade do tamanho do estado de São Paulo, a área quadrada dela, cerca de 550 km cada lado, desce ali. Só que é 550 km para fora também. então é isso. E esse tempo aí é que o diabo organizou com as pessoas ímpias Para atacar a cidade santa. Ele já sabia que ia ter Ele enganar as nações para isso, para mostrar. Agora, o Jesus que vocês viviam bajulando o tempo todo, essa rezaiada, oração de cestinha, essas confusão danada. Olha o que ele fez aqui. Agora ele vai descer mesmo ali, no Monte das Oliveiras. Vamos cercar. O dia que ele chegar, vai ter que chegar mesmo. Pronto. preparou as pessoas. Pronto. E vai ser, aí sim, ele desceu, aí acontece o verso 9 e 10 aí. Né? E outra coisa, ele vem expansão e extensão. Ele vem curar terra e mar. Hã? Vai, a cidade santa vai descer de lá para cá. Ele falou, é essa a posição. Ele foi lá dentro do jardim, lá tem um jardim, que tem mais ou menos 2.000 quilômetros, igualzinho era aqui, cada muro. E aqui dentro do jardim, ele construiu uma cidade do tamanho do estado de São Paulo, que é 550 quilômetros também cada lado. E esse reino que hoje está no terceiro céu, vai deslocar de lá e descer para cá. Que é outra mensagem ecológica fantástica, né? Imagina o tamanho do transporte fantasamos que vai acontecer. E aqui no planeta Terra, e outro detalhe, tudo gira em torno, o universo todo gira em torno de Deus. Então o universo hoje gira em torno do terceiro céu. E vai voltar, e vai passar a girar em torno do primeiro céu, que é o nosso céu. Nós vamos passar 1000 anos lá, nas moradas de Jesus que foi preparado. E a maior esperança que eu pregou. Aí nós vamos voltar para cá e vamos viver a eternidade aqui. Toda a eternidade. A eternidade não tem começo, nem tem fim. Ela é absoluta. A palavra eternidade é absoluta. Só que dentro da eternidade, desde que nós encontramos com Cristo e fomos para o céu, esse cara aqui tinha 1000 anos só de tempo, e mais 3 anos e meio vivo, morto, ressuscitado, depois de 1000 anos, 3 anos e meio, quem sabe, um pouco de tempo, biblicamente, interessa se é 1, se é 2, se é 3, se é 10, se é 20, se é 30. O que interessa é que terminou esse pouco de tempo que está aí, no Apocalipse 20, verso 3, e o diabo sabe disso. Aí ele já vai marcar, ele sabe até onde a cidade santa vai descer. Eles vão cercar, aí vai chover fogo e enxofre do céu, e aí derrete de vez, e a terra se torna um lago, porque a terra é redonda, vira um lago de fogo e enxofre, e detona tudo. Entendeu? Só que antes, a hora que se cercar, antes de atacar, Deus vai paralisar, vai subir Cristo num trono alto, e vai paralisar todo mundo. O grande conflito fala muito desse detalhe. E todo mundo, desde o diabo até o último ímpio que estiver ali,
vai ter um filme da vida dele desde o dia que começou até aquele momento. E aí, numa só voz, ainda vai louvar a Deus, dizendo que ele é justo e verdadeiro. E aí o diabo ainda dá uma atiçada dele, ele sair daquele êxtase, né? E assim, invade para atacar e vum, chove fogo, chove do céu, e encerra. Não, cada um vai ter sua telinha na frente, com certeza. Uma telinha na frente de cada um vai ver a vida dele desde o dia que começou na barriga da mãe dele até ali. E aí, numa só voz, termina tudo junto, naquela de saber que Deus foi tão justo e correto, que tentou salvar um por um. Eles, no ímpeto natural de semelhança com Deus, naquele momento, no que sobrou, ainda vai dizer: justo e verdadeiro são os teus caminhos. E aí, logo pega a sombra que eles resolveram servir durante a vida inteira, mais de milênio, ter pouco de tempo, e aí eles investem para atacar a cidade santa. O que eles querem dentro da cidade santa? A árvore da vida. Porque o diabo já estava vivendo há milhares de anos antes de Adão pecar, porque ele tinha acesso permanente à árvore da vida no céu, o tempo todo. Nem o mundo tinha caído líder ainda para Deus juntar aquela tampa com balaio naquele planeta. O que caiu primeiro foi o planeta Terra. E assim que caiu, de cara o querubim foi lá e cercou os querubins. Cercou para ninguém ter acesso à árvore da vida e comer e viver com a casa eternamente. O diabo está vivo até hoje, já é mais velho do que nós por isso. A gente não teve acesso, Adão foi cortado o acesso dele, foi bem mais curto do que o acesso que os Lúcifer teve. Quando a terra deu forma à terra, o diabo já tinha pecado lá no céu, já está comendo fruto da árvore, porque está vivo até hoje. Então, meus irmãos, é muito sério. Os seres que nasceram a partir desses que vieram de lá, e outros de outros mundos que vieram também como pecadores, expulsos daquela grande batalha, eles continuaram a aumentar, normal, tudo. Só que aqueles antigos, igual aconteceu aqui, do Éden não foi reduzindo a idade deles, e os descendentes não foi morrendo mais cedo, estatura, longevidade, tudo foi encolhendo. O mesmo aconteceu na geração deles. Só que o diabo e os seus anjos, aqueles principais, ainda estão vivos. Os descendentes deles morrem com qualquer um de nós aqui. Nós enfrentamos a morte, enfrentamos doenças, tudo normal aí. Mesmo a dimensão deles, não tem nada de mentira. Eles enfrentam abacaxi lá direto. Porque o diabo é o empreendedor, o grande empreendedor das trevas. Eles estão desvinculados da luz. Eles estão em meio à trevas. E aí os seres que estão arrependidos estão lutando como nós, aguardando Jesus voltar a mesma coisa. Então vai sair gente de tudo quanto é canto do mar, vai na terra, todo lado. Perdido e justo em todos os lugares. Não tem só gente perdida aí embaixo. Senão não tinha Filipenses 2,10, ao nome de Jesus, dobra o joelho, e todo aquele que mora debaixo da terra, debaixo do mar, etc. E não foi eu que escrevi. É desconfortante? Mas não foi eu que escrevi. Eu sou só o escritor da Bíblia e estou ensinando o que eu aprendi dentro da palavra de Deus. Estou passando para você. E é muito sério esse assunto. Que Deus abençoe a mim e a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Que todos nós nos preparemos para a breve volta de Jesus. Vamos ficar de pé, encerrar a oração? Querido Senhor nosso Deus, que naquele grande dia cada um dos que aqui estão, Senhor, pela tua misericórdia, pelo amor, tenhamos fé desde já para ser contado entre aqueles que marcharão adentro dos portais da cidade santa. Amém. Capacita-nos, Senhor, fortaleça-nos, prepare-nos, dai-nos sabedoria para fazer escolhas sensatas e andar nos teus caminhos de forma reta e te adorar em espírito e em verdade. Amém. É o que te suplicamos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.